Lisete Machado, professora, presidente do Centro de Cultura Afro-Brasileira aqui de Lajeado. Nadine da Silva, advogada, diretora parlamentar, mulheres pretas, potentes, aqui comigo na bancada. Lisete, ontem eu fiquei tentando buscar quando nós nos conhecemos. E eu realmente não recordo. Eu vou completar esse ano 19 anos de casa, aqui de rádio, 19 anos em Lajeado. Mas eu recordo, mas a lembrança que tenho de contato, o primeiro contato contigo foi: precisávamos fazer uma pauta sobre consciência negra, sobre racismo. Isso há 18 anos, minha gente. Minha gente, no rádio? Não. Hoje a rede social está nos ajudando, não era assim. Os colegas me apontavam você como uma referência de fala. Então, não lembro a data, mas tem mais de 10 anos, mais de 11 anos, mais do que a idade aqui do Papos. Então, há muito tempo tu és, talvez, e eu sei que tu sabe disso, mas estou reforçando, porque o óbvio precisa ser dito, tu és uma referência para muitas de nós. Bom dia, prazer te receber aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar aqui novamente. Realmente, Aline, eu participei do Papos de Mulheres, os primeiros. Eu participei. E, na época, eu lembro que eu dava entrevista aqui para o Paulo Rogério, eu conversei contigo. Era justamente sobre isso mesmo, sobre a referência negra, sobre o Centro de Cultura Afro, que a gente estava iniciando, né? Que a gente tem, o centro tem 20 e poucos anos, e era mais ou menos bem no início, a gente apresentando. Nós falávamos muito que a gente queria que a cidade de Lajeado conhecesse o nosso centro, que tivesse como referência, né? Que nós queríamos mostrar para a população a nossa cultura, tudo que nós tínhamos da nossa cultura de bom. Então, foi justamente, acho que faz, assim, muitos anos, uns 18 anos. Que delícia. Lisete, antes de chamar a Nadine para esse bate-papo e antes de falar mais sobre o centro, responda, então, faz muito tempo dessa nossa entrevista, quem é esta mulher? Eu sempre adoro fazer essa pergunta, que a pessoa pensa, Aline Silva. Tu sabe que hoje, conversando com a Nadine, eu disse para ela assim, ó, que hoje de manhã eu acordei pensando muito na minha mãe, né? Que a minha mãe foi a primeira referência negra. E ela dizia assim, ó, os meus filhos têm que estudar, que nós tínhamos que estudar. Então, eu sou professora de formação, né? Depois comecei a fazer outros cursos de especialização. Daí eu fiz em educação, eu fiz a faculdade de pedagogia, séries iniciais. Daí logo eu fiz um pós em educação infantil, porque eu trabalhava, né, na educação infantil, né? Eu era diretora de uma escola. Depois fiz pós em psicopedagogia clínica e institucional. Depois fiz gestão escolar pela URGS, né? Que daí eu era diretora e eu precisava também me especializar. E o último que eu fiz foi neuropsicopedagogia clínica institucional, onde eu atendo numa clínica, né? Eu e a minha irmã, somos sócia, e atendo nessa clínica crianças com dificuldade de aprendizagem. E fizemos avaliação também de dificuldade de aprendizagem. Então, e agora, né, novamente voltei para o Centro de Cultura depois de muito tempo, né? Também estou à frente do Centro de Cultura Afro-Brasileiro de Lajeado. 2 filhos? 2 filhos, né? Eu tenho a Tati, a minha filha mais velha, que tem um bebê, um menino de 4 anos, né? Ela é assistente social. E tenho o meu filho, o Renan, também, o Renan tem 40 anos. Meu bebê tem 40 anos. Que delícia. Nadine da Silva, advogada, que eu vi crescer, que eu falei antes. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vou falar de novo. Mas a Nadine, a gente fala com muito orgulho dela, porque realmente, assim, claro, 18 anos, tira da idade da Nadine 18 anos, eu realmente vi ela crescer, né? Mas a gente vê, assim, os colegas que estão mais tempo na casa, o próprio João Pedro, com um olhar de tamanha admiração pela Nadine, pela trajetória que ela está construindo, pela revolução que ela fez, inclusive na nossa forma de pensar e agir. E aí, guardada a escala, a gente sabe que isso vai reverberar por muitas gerações, por muitas pessoas, né? É uma pessoa que tem uma comunicação muito assertiva, acessível e que nos mostra um outro caminho diferente daquele que a gente aprendeu de casa ou aprendeu na comunidade que a gente estava inserindo. É por aí, Nadine. Bom dia, prazer te ter aqui. Bom dia, Lisete, bom dia, Bruno, bom dia, Aline, bom dia, ouvintes.
Então, a Aline disse que me viu crescer, mas eu não cresci tanto assim. O tamanho que eu tinha com 10, quando ela me conheceu, é mais ou menos o que eu mantenho até hoje. Que figura. Por aí. Fiz essa construção, né? Eu acho que esse crescimento no sentido de construção de consciência, principalmente, e é por esse lado, assim. Hoje, então, agora como diretora parlamentar na Câmara de Vereadores aqui de Lajeado, trabalhando com a vereadora Rosane Cardoso. Mais uma oportunidade de aprendizado, acho que é mais um espaço onde eu vou me conhecer muito mais e conhecer novos desafios também. Mas ainda sou meio espírito de menina, assim, né? Uma vontade de me aventurar, de conhecer coisas novas, aprendendo muito, porque apesar de tudo sou pesquisadora também, né? Então, né, nesse viés da pesquisa, a gente nunca pode parar de aprender, a gente está sempre pesquisando, sempre procurando, sempre conhecendo referências novas, e acho que essa construção realmente tem acontecido. Mas eu sei que ela vai durar para o resto da minha vida, porque quando tu começa a pesquisa, tu não para de pesquisar nunca mais, né? Agora eu estou indo para a reta final do mestrado, então estou pensando ainda em alguns editais de doutorado, para ver se a gente tenta mais um passo dentro da vida acadêmica, mas também advogada, né? Pensando no futuro, talvez em um escritório, mas não tenho nada formalizado, organizado, não tive nenhum contato desde a minha formação com a parte da advocacia, né? Então, onde eu trabalhava, o atendimento, o processo era outro. Então, são coisas que a gente ainda vai aprendendo e vai fomentando com o passar do tempo. Mas eu acho que o que mais me fez crescer, como a Aline traz nos últimos anos, foi a estrutura preta, né? Eu me formei e aí fiz a prova da ordem e passei na prova da ordem. Eu acredito que o resultado veio numa quinta ou sexta-feira e eu acho que foi numa quinta e na sexta tinha no meu WhatsApp: Nadine, te queremos para uma entrevista no Papos de Mulher. Agora tu é advogada, vem conversar com a Aline. E eu acho que a partir desse momento, que aí foi a partir dessa conversa que a gente estruturou e pensou a estrutura preta, e eu acho que a partir desse momento foi um divisor de águas na minha vida, porque vieram as palestras, vieram os fóruns, vieram várias outras construções que surgem daqui. Então, o mesmo carinho que a Rádio Independente tem comigo, né, de ter me visto crescer por eu estar aqui há muito tempo, eu tenho de volta, porque é uma empresa que faz parte da minha vida, porque meu pai trabalhou aqui. A minha mãe trabalha até hoje, o meu Dindo, então, tá aqui sempre, né? E todos aqui são parte da minha família. Eu não tenho irmãos, sou filha única, então considero todos um pouquinho parte da minha família. E a Lisete, inclusive, gostaria de pontuar que eu conheci através do Centro Afro também. Porque o meu pai e a minha mãe faziam parte do Centro Afro, convidados pela Daisy, minha prima, inclusive mãe de um dos meus afilhados, Bernardo, que hoje está de aniversário. Olha aí. Completando 9 anos o B. Nosso goleiro da família, e conheci a Lisete através dessa participação no Centro Afro. E eu lembro que eu ficava sentadinha, sempre que era uma reunião de adultos, né? Eu era uma menina, uma criança, e eu ficava sentadinha, assim, olhando e pensando, cara, como é que essa mulher fala tão bem, ela explica tão bem as coisas, ela expõe as ideias que eles querem organizar para o centro, ela elabora eventos inteiros. Ela fez uma organização de um evento, eu não vou esquecer jamais. Organizou todo um evento e a gente só precisa comprar o ingresso e ir. Ela fez tudo isso. E aí eu ficava olhando com uma admiração tão grande e pensando, olha, é uma das inspirações, claro, as minhas inspirações de casa também são muito fortes, muito importantes, mas essas que a gente vê de fora e no lugar de uma mulher negra dentro da sociedade, principalmente aqui de Lajeado, são muito importantes para a gente poder fazer essa construção, né? Então, acho que estar aqui hoje é um momento muito emocionante, de muita alegria, porque são mulheres que me inspiram muito, e estar no Papos de Mulher é um privilégio imenso. Que alegria, gente. Eu acho que só isso já seria o programa, né? É sobre isso. Quando a gente fala sobre representatividade, que bom que agora a gente sabe o que isso significa, que a gente fala mais sobre isso, né? Mas eu recordo de quando, por exemplo, a rádio passou a ter mulheres ancorando em todos os horários, né? Na função de apresentadoras. Então eu falava muito aqui interno, isso é representatividade, é dizer para outras mulheres que é possível, que o caminho é esse, né? E é isso que a Nadine fala por aqui. Então nós começamos por aí. Representatividade. O quão é importante nós vermos mulheres pretas em espaços de poder para sabermos que todas as meninas poderão chegar lá. O quão isso é representativo, o quão isso muda o jogo, né? Eu imagino aqui a Lisete, 20 anos de centro de cultura afro. Mudou muito em 20 anos, né? Hoje nós vemos essas mulheres performando, mas nós ainda, né, Lisete e Nadine, temos manchetes. A primeira mulher negra na Câmara de Vereadores de Lajeado. Essa já é uma manchete, né?
A audiência até nos questiona por que isso é manchete. Ué, porque é a primeira. Quando nós não nos estranhar mais, quando, uau, é comum, é normal, não causa mais estranheza, aí não é mais manchete. Por enquanto porque é o primeiro, é pioneiro, é difícil. Conta mais pra gente o quão é significativo pra uma mulher preta ver outra fazendo nesse espaço de poder. E quando eu falo espaço de poder, né, Lisete, eu tô falando na tua geração, se formar, trabalhar, difícil, né? Não, eu imagino que não tenha sido fácil. Não, assim, ó, a Nadine acho que já pegou uma parte mais fácil, né? Assim a gente diz, né? Mas a gente foi muito difícil, assim, ó, tu começar a trabalhar e a minha mãe dizia para nós, vocês têm que estudar, né? Ela era analfabeta, né? Que a minha irmã que alfabetizou ela, né? Minha irmã mais nova do que eu. E ela dizia, vocês têm que estudar. E ela tinha essa visão e dizia, né? Através do estudo que vocês vão conseguir alguma coisa. E é bem isso mesmo, né? Porque assim, ó, através do estudo tu vai em busca, entendeu? Tu não fica acomodada. Não, até acontece questões de racismo, mas tu sabe te defender, né? Tu consegue te defender e tu sabe que eu penso assim, ó, que a gente vê muitas meninas hoje, a gente vê muitas meninas em cargos de chefia, né, que nem a Nadine, né? Quantas advogadas negras nós temos hoje, né? Coisas que nós não tínhamos há um tempo atrás. Então, eu acho que é possível, sim. Que a gente tem que acreditar que é possível. Que todas conseguem, entendeu? E eu penso assim, ó, no momento que eles vejam assim, agora eles vendo a Nadine, ou vendo outras, né? Advogada, elas formam advogada. Beleza, mais uma negra para nos representar, né? Então, eu acho que é bem significativo, sim. Representatividade, para mim, é um tema muito caro, assim. É uma coisa que me pega bastante, porque eu tenho um exemplo prático. Eu fazia faculdade de Direito na Univates, sem colegas negros, sem professores negros. Inclusive, meu TCC foi sobre isso, que foi a pauta do Papos, então, que a gente fez lá atrás, quando eu vim conversar aqui com a Aline. E eu estava pensando em desistir. Porque eu não me sentia parte, eu não me sentia pertencente, aquele espaço parecia não ser para mim. E aí, ocorre um evento anualmente na Univates que se chama Diálogos. E um desses diálogos ocorreu no teatro, eu fui acompanhar a palestra de abertura. E no palco estava Rosane Cardoso e Fernanda Pinheiro, minha orientadora hoje do mestrado. E naquele momento que eu vi a Rosane no palco, e ela estava, a Fernanda então, e ela faziam ali uma mesa redonda, né? Então uma mesa de conversa. Eu pensei, não. Opa, tem alguém. Aqui tudo mudou. Se eu tô vendo essa mulher aqui, ela tá em cima do palco, é porque dá. É porque possível, dá. Né? É possível. E aí, não vou, obviamente, lembrar a data, porque eu sou péssima com datas, mas na diplomação dos eleitos, da eleição agora, né, desse pleito de outubro de 2024, eu estava onde? No palco, cumprimentando os eleitos lá no Teatro da Univates. E essa eu acho que a importância e o significado que tem a representatividade. Tu olhar para o lugar, enxergar aquela pessoa e saber que um dia tu pode chegar naquele mesmo lugar. Porque a gente, infelizmente, ouve muitas vezes que não. A gente tem, né, toda dentro da nossa rede de proteção, em casa, com amigos próximos, a gente escuta o tempo inteiro que a gente é capaz e que a gente é inteligente e que a gente consegue. Mas a gente chega na rua, eu, por sorte, nunca precisei procurar emprego. Né? Então, trabalhei em um escritório e agora saí do escritório para ir para a Câmara. Mas o que eu ouço de relatos de amigas pretas, que tu chega na empresa, tu faz entrevista, mas teu perfil não era adequado para essa vaga. Tu é formada em Direito, porque eu faço parte de um grupo de advogadas negras, tanto aqui do Brasil como de fora do Brasil também. Nós somos em mais de 5.000 advogadas, mas o que a gente vê de relatos no grupo é não, o teu currículo é excepcional, mas o teu cabelo... E é isso que a sociedade nos diz, que a gente tem condições, em casa a gente ouve que a gente pode, e na rua a gente chega e não é assim. E aí, a partir do momento que a gente tem mulheres pretas no poder, essas mulheres começam a abrir portas. Assim como a Aline sempre diz, que ela não só abriu a porta, ela mantém ela aberta, é isso que a gente assim que acontece que a gente quer fazer, né? A importância da representatividade. É aí que mora o negócio da representatividade. Porque é abrir a porta e poder fazer com que outras passem também.
né? Então é nesse lugar que a representatividade toca e é essa força que a representatividade tem. Porque quando a gente tem alguém parecido conosco num lugar de destaque, além da gente se espelhar, a gente consegue acessar aquele lugar porque tem alguém que mantém a porta aberta. Pra mim, além do meu Dindo e da minha mãe, aqui presentes, pra mim quem manteve a porta aberta foi a Aline Silva. Ai, agora eu choro. Ai, Deus, para com isso. Para com isso, para com isso. Não consigo. Agora eu vou chorar. Eu vou chorar ao vivo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Me emociono muito com essa fala da Nadine, com tantas outras mulheres que passam por aqui, porque eu aqui cumpro o papel só de ligar o microfone. Na verdade, o Bruno liga, né, Bruno? A gente fala assim, coloca essa mulher no ar, né? Coloca essa mulher no ar, porque vai fazer sentido na vida de alguém que tá ouvindo. E é sobre isso o tempo todo. Então, eu fico muito feliz, muito honrada. Obrigada pelas tuas palavras. E tentando voltar agora, começo a perguntar. Agora, Aline, eu só queria fazer uma Claro. parte assim, ó. A Nadine estava falando, então, da questão da faculdade, né? Eu iniciei em 94. E daí, tu imagina em 94, daí cada ano que a gente fazia, que entrava nova turma, né, na faculdade, quando eu enxergava um preto, eu pensava, aleluia, mais um. Porque era muito difícil ali. Muito difícil nessa época, No né? meio acadêmico, né? No meio acadêmico, então eu pensava, meu Deus. E tu sabe que quando eu me formei, que daí eu levei 7 anos para me formar, graças a Deus já tinha outras que já estavam fazendo, sabe, a caminho. graduação. E eu pensava, ai, glória, né? Mas a gente... Então a Aline fez, a Nadine fez há não muito tempo e já via isto, né? E na época também, na minha época que eu estava, eu tinha a prof. Rosane Cardoso como professora, que ela dava aula de literatura e era do curso de pedagogia. Então, eu tinha ela como referência também. Olha lá o na impacto dessa faculdade, mulher, né? Na vida de tantas outras. Mulher da Isso há década, 30 né, anos, amores? né? Não é à toa que ela é uma mulher da década. É, há 30 Há 30 anos. Olha só, vou começar então da seguinte forma, tá? É preto, é negro, é moreno, é pele escura, nem tão preto assim? Então, O que é o correto? Porque eu ouvi vocês falando as duas, em diversos momentos falam mulher negra e mulher preta. É diferente, tem um certo e um errado? não temos certo e errado dentro da divisão de mulher negra, mulher preta, é que são divisões diferentes, né? O IBGE, ainda hoje, para coleta de dados, ele traz a divisão do grupo de pessoas negras em pessoas pretas e pessoas pardas. Tá. As pessoas pardas são as pessoas que têm a pele mais clara. E as pessoas pretas são as pessoas que têm a pele mais próximo da pele retinta. Então, a pele mais escura. Então, o que muda, o que diverge, né, dentro desse grupo é somente a tonalidade de pele. E por que ainda se faz isso? Tá certo fazer isso? Dentro dos movimentos negros, se tem várias construções, né? Se entende que não seria necessário fazer essa diferença, mas ela ainda hoje é importante para que as pessoas consigam aceitar serem pessoas negras, porque a gente está fazendo a desconstrução de que ser negro não é uma coisa ruim. Então, para a pessoa se aceitar negro, primeiro, talvez com uma pele mais clara, primeiro ela passa pela etapa Do de pardo. ser uma pessoa parda. Entendi. E aí ela se entende dentro do grupo negro. Porque normalmente as pessoas pardas, elas passam por uma dificuldade dobrada. Porque quando a gente é negro com a pele mais escura, a minha pele não é nem tão escura assim, e eu já, né, estou nesse lugar. Mas quando tu é negro, preto, tu não precisa te reconhecer. Alguém vai te dizer que tu é preto. Quando tu é pardo, tu vai ser preto demais para ser branco e branco demais para ser preto. E aí tu fica nesse limbo, tu não Tá no sabe meio onde termo, tu né? não sabe onde tu te encaixa. E aí ainda se faz necessário porque a gente ainda vem Entendi. dessa desconstrução, né? Porque então, nos últimos anos, nos últimos censos que têm sido feitos, nas últimas pesquisas, a gente tem ampliado muito o número de pessoas que se autodeclaram como pessoas pardas. Porque as pessoas estão entendendo que ser uma pessoa negra não é uma coisa ruim. E aí, por enquanto, então, ainda é necessário esse movimento, essa divisão, mas eu acredito que com o passar do tempo isso vai se unificar. Então, né? não tá errado eu falar que a Nadine é uma mulher negra ou falar que ela é uma mulher preta. Exatamente, está tranquilo. correto. O que não pode é moreninho. Morena é a ideia de tentar embranquecer. Tu não é né? tão preta, tu é morena. Isso aí. Tem pessoas que dizem isso, né? Como se ser preta fosse um problema. Entendi. Então, tu tá usando esse termo, tu tá tentando embranquecer aquela pessoa. A gente ainda hoje tem muitos que usam como um termo de carinho, né, de cuidado, assim, como se estivesse tentando amenizar a situação. Mas não se é um termo que se tenta evitar, né?
Mas ainda tem bastante incidência, mas é justamente nesse sentido. Porque morena não é tão preta, então tu é uma pessoa melhor. Se tu não é uma pessoa tão preta assim, tu é só morena. E aí essa é a construção, a desconstrução que a gente faz de que a gente ser uma pessoa preta não é uma coisa ruim, então não precisa me chamar de morena, você não está me elogiando, mas a gente faz essa construção a passos pequenos ainda, mas estamos construindo. Lento. Olha só, racismo reverso. Quem vai falar sobre isso? Isso existe? Advogada. A advogada, disse Elisé. Advogada. A advogada pode falar. A Nadinha advogada, a personagem advogada vem falar. Então, racismo reverso não existe, tá? Não tem como a gente ir por outro caminho, simplesmente não existe, ponto. Né? Mas por que não existe? O racismo é uma construção de opressão. Então, um povo oprime o outro. Então, o branco oprime o negro. O negro jamais oprimiu o branco porque o negro nunca esteve no espaço de poder. Então, o racismo reverso ele não existe porque o racismo ele depende da opressão. Quando houver, hoje, uma sociedade majoritariamente negra, se houver um movimento contrário dos negros quererem oprimir o branco, aí poderemos falar em racismo reverso. Mas a construção dos movimentos negros é completamente diferente. A gente quer igualdade e equidade, então a nossa ideia não é essa. A gente não quer fazer o racismo reverso. A nossa ideia é que o racismo seja erradicado. Porque para ter racismo tem que ter opressão. Então não existe racismo reverso. O que é opressão? Opressão é tu diminuir, tu colocar em caixas, tu reduzir a pessoa a apenas o que está dentro do teu imaginário. Então, tendo essa transmissão de conhecimento, digamos assim, de que o negro pode fazer mais do que a sociedade espera dele, a gente está desconstruindo essa opressão. E aí é assim que a gente vai quebrando o racismo. Os paradigmas, né? A gente vai quebrando assim. Quebrando paradigmas e estereótipos, né? A opressão, ela vem desse lugar. Ainda para fechar essa pauta, que talvez essa seja uma pergunta que muita gente se faz. A expressão racismo eu só uso referente ao negro, a pessoa preta. Ou o alemão também sofre racismo? Não. O racismo é justamente essa opressão pela questão da raça. Da terminologia da palavra. Do racismo vem da raça. Então, não se ocorre em outros eventos. Como, por exemplo, temos homofobia, temos transfobia, temos xenofobia. Não é racismo. Entendi. São... cada setor, digamos assim, tem uma forma de denominação justamente porque advém daquilo que ocorre, né? Então, o preconceito de raça não é preconceito, é crime, mas ele advém pela raça, então por isso ele é racismo. Essa é outra pergunta que eu tenho para fazer agora. Tá funcionando isso que racismo é crime? Ou é um daqueles que eu venho aqui, conto para audiência, agora tal coisa é crime, mas que na prática não funciona? Me conta. Funciona? Então... É sábado, não sei se a gente pode ser tão polêmico. Mas... É uma linha tênue, né? Eu penso bastante. Nesses tempos. O pessoal que tá tomando seu shima em casa deve estar extremamente incomodado, mas vamos lá. Existem, né? Então, agora a legislação ela é bem mais categórica e mais punitiva. Então, se equiparou, que foi um movimento muito importante, a injúria racial ao racismo, porque anteriormente todos os casos de injúria de racismo eram rebaixados à injúria racial, porque a injúria racial tinha uma pena menor. Agora, todos são equiparados ao racismo, e racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, independente de quando acontecer, se ele for denunciado, ele segue para um processo. Mas a gente ainda tem um judiciário, né? A gente ainda tem personalidades, claro, que tem movimentos muito importantes, estamos formando mais juízes negros, e fazendo o letramento racial dos juízes que estão, né, então, nesse cargo, nesse posto, mas isso ainda é muito lento. Então, as decisões, elas partem de uma construção teórica. A decisão não sai da cabeça do juiz, não é ele quem decide. Mas se o juiz conhece apenas teóricos brancos que falam que racismo não existe, a decisão dele vai ser para esse sentido. Então, precisa ocorrer um letramento racial para que a gente possa introjetar e trazer pensadores novos. Para a gente conseguir ver o mundo com outros olhos. Né? Então, fazer essa construção ela é muito importante, porque a gente precisa trazer esse conhecimento, porque não é o juiz que decide se esse caso vai ser condenado ou não. É o conhecimento teórico que ele tem. E ele vai aplicar naquele caso.
Então, se ele conhecer outros autores, se ele conhecer autores negros, se ele tiver outras influências, se ele acompanhar pessoas negras, inclusive nas redes sociais, para conhecer outras realidades fora daquela que ele conhece da teoria, é a partir desse momento que a gente vai realmente ter uma ruptura e começar uma mudança. Mas, por enquanto, algumas decisões têm sido decepcionantes ainda. Ocorreu uma nessa semana de um caso bem emblemático, assim, que foi arquivado o processo, porque ainda não se tem esse letramento racial, né? Ele é muito importante a gente conhecer autores negros, entender a perspectiva, né, de como a nossa sociedade, até historicamente falando, né, foi construída e concebida, porque não são livros que a gente acessa facilmente, não são obras que a gente tem o costume de ler, não são obras que chegam pra gente muito facilmente. Então, ou tu procura esse conhecimento, ou tu te mantém na ignorância. Né? E essa construção, inclusive, as promoções de novembro, pra mim, foram um grande surto. Porque eu tenho uma lista que eu faço no meu Excel que chama Biblioteca Negra. E aí eu vou comprando livros de autores negros e que falam da temática de pessoas negras, não somente de pessoas negras, autores brancos também que escrevem sobre nesse tema. E aí eu comprei muitos livros. E aí agora eu estou numa imersão de muitos livros, inclusive dentro do projeto, né, do processo do mestrado também é muito importante essa construção, mas lendo coisas fantásticas sobre o colonialismo, sobre a importância da gente entender que nós somos brasileiros, que nós tivemos imigração, né? Então, que pessoas vieram de outros países para cá, mas que nós não somos alemães, que nós não somos italianos, que a gente pode adquirir uma dupla nacionalidade, a gente tem muitos têm esse direito, e eu trabalhei por muito tempo com isso, mas nós continuamos sendo brasileiros. Brasileiro não é só o negro. Né? Todos nós somos brasileiros. E aí, nesse lugar, é essa construção que a gente vai fazendo a passos pequenos. E é essa mesma construção que todos os setores e todas as instituições vão passar. Então, a gente vai ter essas mudanças. A mudança da lei já foi muito importante, mas é uma construção que a gente ainda precisa fazer. Lisete Machado. Situação de preconceito. Tu já passou, assim, escancarado. Poxa vida, agora essa daqui foi pra matar. Não é possível que a gente ainda ouviu isso. Tu sabe, eu escutando a Nadine pensando, né? As pessoas, acontecem situações de racismo e eles dizem, foi sem querer, né? Eu não sabia. Não sabia. Eu disse isso para ela, mas, meu Deus. Mas muitas vezes eu já escutei assim, ó. Eu tenho um pintor, digamos, lá em casa, pintando, e eu disse para ele, ó, tu faz serviço de branco, tá? Porque se fizer serviço de negro, eu não sei o que eu faço contigo. Tipo assim, né? Umas bobagens que tu escuta. E eu escutei uma coisa que faz uns 4 anos, que nós estávamos conversando, uma turma, e uma pessoa disse assim, eu não sei porque vocês falam tanto em consciência negra, né? Por que vocês falam tanto isso? Por exemplo, que nem tu, Lisete, né? Ó, Analisa, tu até carro tu tem? Não. Tá? Pode? Né? Até carro tu tem, tu fala tanto em consciência negra. Mas, daí eu penso, né? Mas olha a mentalidade das pessoas. Eles dizem, fala em racismo, mas não existe racismo. Mas como não existe, gente? Sabe? Eu acho que quem sente na pele, né? Então, assim, eu já passei por situações, sim, de chegarem no local e daí tu vai comprar alguma coisa e a pessoa diz assim, isso aqui é mais cara, tá? Tá, isso aqui é mais caro. Eu te olhar dos pés da cabeça, né? Dizer, isso aqui é mais caro. Mas eu não perguntei o valor, né? Eu vim olhar, entendeu? Então, são coisas bobas, assim, mas que acontecem bastante, sabe? Lisete. Eu consigo me defender. Tem pessoas que não conseguem, né? Claro. E fico ali, né? Eu vi isso aí, né? Mas, por favor. E tem uma coisa também que eu penso muito, né, Lisete? Quando a gente tem que ficar sempre na defensiva, a gente tem que estar sempre preparada para se defender. Para se defender. Né? A fulana soube se posicionar, mas que coisa chata que eu tenho que me posicionar toda hora, né? Pensando nessa defesa que tu te refere. A gente sabe se defender de tantas coisas, mas se a gente teve que aprender a se defender porque tinha o racismo, por exemplo, né? Ou tinha o preconceito, enfim, por ser mulher, tantas outras coisas. E eu quero te perguntar, Lisete, que essa é uma pergunta que só tu vai conseguir nos responder aqui. A mãe preta, que botou filhos pretos no mundo, tem algum receio? Eu acho que sim. Bastante.
Porque, assim, ó, quem já sofreu, né, que sofre o racismo, eu acho que elas têm um receio sempre de que o filho vai sofrer, né? Que ele vai em algum lugar, não vai ser bem recebido, né? Que vão... E eu acho que isso machuca bastante, sabe? Elas ficam naquela defensiva também, né? E sempre pensando, ai, né? O que eu posso defender meu filho, eu vou defender. Entendeu? E Né? vai chegar um momento que não Vai dá. chegar um momento que não dá mais, né, para defender, sabe? A gente escuta assim relatos bem fortes, né? Eu trabalho muito, que nem eu atendo muitas crianças na clínica, e eu tive um relato há um mês atrás de uma mãe que ela disse que a filha dela estava numa escola e o pai vinha de uma escola particular e o pai vinha com a roupa do trabalho, tá? E ele é preto, negro, né? E ela disse que ela sentia que a filha não estava feliz na escola e ela cansou de chegar na escola, todas as crianças brincando com a professora e a menina isolada. Ela acabou tirando a menina da escola. Ela fez uma reunião, falou sobre isso. Ela é branca e o marido dela é negro, né? E ela disse que ela sentiu ali que tinha racismo pelo fato dele ser negro, ele vinha com a roupa do trabalho para buscar a filha, né? Tudo isso. E daí eu disse, e eu fiquei pensando, e realmente, ela disse, eu tenho muito medo, eu tinha muito medo dos meus filhos sofrerem por isso. E ela acabou tirando a filha da escola, ela fez uma reunião com a diretoria, com a direção da escola, e ela acabou tirando a filha e botando em outra escola. E eu disse, realmente. E ela disse que isso ela sente que foi um trauma que a filha sentiu, né? Então, a gente vê muito essa questão. E ainda nos dias de hoje, né? Eu acho que é o que mais nos impressiona, nos impacta. O que mais nos choca. Né? Que é recente. Percebe que teve vários momentos que a Lisete contou coisas lá de 30 anos que a Nadine passou ontem, a gente pode dizer, né? Dessa forma, ilustrar desta forma. Gurias, mulheres potentes aqui na bancada comigo, eu tenho muitas perguntas, não vou conseguir responder todas, mas eu percebi que o mercado, pensando no mercado da moda, mercado de cosméticos, produtos para cabelo, maquiagens, mudou muito nos últimos anos. Foi uma verdadeira revolução. Bastante. A pergunta é, toda essa representatividade, essa pauta, espaços de poder, espaços para fala, foi isso? Ou também tem um pouco da fatia do que disse a Lisete? As mulheres pretas estão nos espaços de poder, estão ganhando seu dinheiro, estão ganhando algumas muito bem, conseguindo exigir do mercado que se tenha produto específico. É um pouco de tudo? É um pouco de tudo. A Negra Lee escreveu há pouco tempo uma música muito boa e ela usa essa frase na música: se eu não me vejo, eu não compro. Boa, forte. E então, a gente está fazendo esse movimento de construção também. A mulher negra está sendo vista, e o homem negro também, sendo visto como possível comprador. A gente não era nem imaginado nesse lugar de consumidor de produtos. E aí agora, com o advento das redes sociais e com o crescimento de pessoas pretas empoderadas em espaços de poder, em cargos de decisão, né, tendo a oportunidade de ter as suas próprias empresas, né, a gente tem feito essa construção e essa movimentação de o corpo negro também é um corpo que pode comprar o meu produto. E então, se tem essa mobilização, essa preocupação, e eu acho que a gente tem sido muito firme nesse sentido de, realmente, como a Negra Lee disse, se eu não me vejo, eu não compro. Porque a gente faz um movimento de procurar empresas que sejam ou engajadas com influenciadores negros, ou empresas que tenham pessoas negras em cargos de gestão, ou empresas que sejam de pessoas negras. E a gente faz, como cliente, esse movimento. Né? Então, a gente evita de comprar em uma loja que é 100% de pessoas brancas. Eu evito, particularmente eu evito. Porque é impossível. Eu particularmente acredito que seja impossível tu não conhecer uma pessoa negra para tu ter no teu quadro de funcionários. Tu não ter uma pessoa negra que tu conhece, que tem condições de estar nos cargos de gerência da tua empresa. Então, se essa empresa não tem preocupação absolutamente nenhuma com equidade, não é uma empresa para ser cliente. E aí é nesse lugar que a gente tem a evolução, porque as empresas se sentem na necessidade de aprender, e aí quando entram esses novos produtos nas cartelas, eles descobrem um mercado gigantesco. Porque, surpreendentemente, como a Lisete disse, tu até tem carro. A gente tem carro, a gente usa roupa, a gente usa produto de maquiagem, a gente usa produto de cabelo.
E aí as pessoas, as empresas estão fazendo esse movimento de descoberta também, mas a partir dessa provocação dos movimentos negros que fazem essa exigência para o mercado. Né? A gente coloca... Tô aqui para consumir. Porque é essa invisibilização, né? A pessoa negra, ela não era vista, ela não era enxergada. Então agora nós estamos... até foi uma correção que eu fiz, que eu aprendi na construção agora do meu mestrado, que eu falei, minha pesquisa é com professores docentes negros das instituições comunitárias aqui do Rio Grande do Sul, então das universidades, né? E eu trouxe o termo dar voz para então, esses professores que contarem as suas trajetórias, as suas narrativas. Eu fui corrigida na minha banca de qualificação que essas pessoas, elas têm voz. Eu não vou dar voz para ninguém. A pessoa tem a sua própria voz. Eu vou ouvi-las. Que é o que a gente normalmente não tem. A gente não é ouvido. E aí, é esse movimento que eu estou fazendo dentro do meu trabalho, e é esse movimento que as empresas precisam fazer. Porque todos os consumidores, eles ouvem. Então, vamos começar a ouvir o consumidor negro também. E é uma coisa, há um tempo atrás, tu não achava um creme, né? Tu não achava creme, tu não achava shampoo, tu não achava nada. Então, tu tinha que usar um shampoo, né? Que não era qualificado para todo o cabelo, porque não existia. Hoje tu tem várias linhas, várias marcas inteiras. Protetor solar, tu tem tudo, né? Da linha da nossa pele, para a pele negra, né? Eu quase infartei quando eu vi. Eu comprei agora há pouco tempo que eu comecei a cuidar da minha pele, porque a idade está chegando, então precisamos cuidar da pele. E aí comecei a cuidar da pele e eu comprei um protetor solar transparente. Porque reparem os protetores solares que vocês têm em casa, audiência. Qual é o fundo do protetor solar? Que cor é o protetor solar de vocês? Ele é branco. Branco. Aí passa o protetor solar branco na pele negra pra tu ver se a gente não fica acinzentada. Olha aí. O meu protetor solar agora, ele é transparente. Estou de protetor solar e ninguém sabe. Gente, eu queria continuar falando muito com vocês, mas vocês vão ter que voltar aqui outro sábado, pelo amor de Deus. Já passa ali a agenda com a Angélica. Mais sobre o Centro de Cultura Afro-Brasileira de Lajeado, que só isso já seria uma pauta. Tem um Instagram, @CAAfro, _Lajeado, Centro de Cultura Afro-Brasileira de Lajeado. E, Nadine, para fechar aqui a nossa participação, e aí lá o pessoal pode acompanhar mais sobre o trabalho que a Lisete e a equipe dela promove lá dentro do centro. A Nadine é filha do Jovino, eu trabalhei na emissora entre 89 e 90. Tenho boas lembranças do Jovino, o maior sorriso que já vi. Nunca se mostrava triste, sempre com uma palavra de acolhimento e incentivo. É o Marcos lá de Boqueirão que mandou essa mensagem. Marcos, ela é a filha do Jovino e o sorriso é igual. Então, se você está sentindo saudades, corre na live, que a gente mata um pouquinho de saudade do Jovino vendo a Nadine. Tem muita mensagem por aqui, por óbvio, não vou conseguir registrar. Um beijo grande para vocês, obrigado por tudo, obrigado por tanto e até a próxima. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, Aline. Dividir a bancada contigo é sempre um prazer e uma honra imensa. Eu não tenho palavras, porque ela me viu crescer, gente. Vocês não entenderam. Ela é uma referência pra mim. Então, estar aqui é muito bom, muito importante. Muito obrigada pelo abraço e me dizem que eu tenho o sorriso do meu pai. Então, sigamos sorrindo por aí. Um bom sábado a todos. Lisete, até a retomada do Talks and Drinks, tá por aí já. Com certeza. O final do ano foi pra fechar com chave de ouro, né? O Talks foi maravilhoso. Aline, obrigada, tá, pelo espaço também. Nós temos, realmente, a gente tem muitas coisas legais do centro para este ano, tá? Então, a hora que tu quiseres uma pauta, a gente pode falar sobre o Centro de Cultura, né? E temos a programação em março, né? Que eu e a Nadine estamos conversando. Nós temos bastante coisas legais. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio de sempre, né? E até uma próxima. Até uma próxima. A gente vai fazer essa pauta. Beijo grande.